Bom dia, pessoal, tudo bem? Tudo, ela já esteve conosco e hoje nós vamos falar sobre um tema, né, que é o Setembro Amarelo, falar sobre suicídio, que nós precisamos falar disso, né? Bem-vinda, viu, Sara? Obrigada mais uma vez pelo convite de estar aqui com vocês. Sara, vamos começar? Por que Setembro Amarelo? Como que surgiu isso? Então, essa campanha, ela começou há alguns anos atrás, numa lógica mesmo da gente poder tentar, né, valorizar a vida, trabalhando um tema que é muito incidente na nossa população, mas que às vezes a gente não gosta de falar sobre ele, né? A gente diz que é um tabu, porque ele mexe muito com a questão da morte, e uma morte autoprovocada, né? Então não é simples para as pessoas tocarem nesse assunto, mesmo para profissionais de saúde, pessoas da área da saúde, né? Quanto mais para a população geral. E é importante a gente se conscientizar disso, porque geralmente as pessoas que acabam indo a óbito por essa razão estavam sofrendo, né? É como se fosse uma medida desesperada para aliviar um sofrimento crônico, algumas situações de vida que às vezes a gente não está conseguindo lidar, acúmulos, né, de situações estressoras, e que se a gente conseguisse olhar para isso antes e tivesse a consciência de que isso pode acontecer, né, falar mais sobre isso, a gente poderia agir e cuidar dessas pessoas antes que tivesse um desfecho fatal. Bom, assim, eu acho, Sara, que uma coisa importante da gente colocar é que eu não sei em relação às pessoas conversarem, mas suicídio na imprensa não é que é tabu, é uma regra não se divulgar suicídio, porque há pesquisas, segundo aí muita gente, eu nunca vi essas pesquisas, mas que apontam que quanto mais você fala sobre o tema, mais você estimula a prática do suicídio. Então, por isso que na imprensa todo mundo evita, né? Falar, porque muitos jornais, inclusive, assim, em manual de redação, vem isso daí, não se divulga suicídio. Nesse sentido, você acha isso bom ou mal? Então, na verdade, a ideia não é não divulgar a questão dos pensamentos e do comportamento suicida, mas sim o como. De fato, a gente tem pesquisas, sim, que mostram pra gente que, de acordo com o jeito que você aborda o tema, você pode colocá-lo como uma opção para as pessoas, particularmente para os jovens. Então, quando eu abordo esse tema de uma forma romantizada, né, como se fosse um ato heróico, de extremo sofrimento e quase que de altruísmo, eu tenho um risco de levar outros adolescentes que se identificam com aquela situação a cometer o mesmo ato, tá? Então, o que a gente diz que é danoso quando a gente vai falar sobre o tema? A gente ficar muito em cima da história das pessoas, do como foi feito, de como ela chegou até ali, porque daí, sim, eu posso criar mecanismos de identificação e as pessoas entenderem isso como uma possibilidade de saída. Agora, quando eu abordo o tema a partir do sofrimento das pessoas entenderem que depressão, que angústia, que tristeza podem ser trabalhadas e devem ser trabalhadas, que existem saídas, que existem formas de tratamento, eu estou auxiliando essas pessoas a desmistificar a ideia de fraqueza, de falta do que fazer, de impotência, e mostrando para elas um caminho de poder buscar ajuda, né? Então essa é a ideia da gente falar no Setembro Amarelo, menos de método, menos do porquê a pessoa chegou até aquele ponto e mais de como a gente pode buscar ajuda para o sofrimento humano, para que as pessoas não se sintam sozinhas, desamparadas, desesperadas, entendendo isso como uma única saída na vida. Assim, eu gostaria, desculpa, Rosa, eu vou insistir um pouco nisso, porque eu acho que é uma coisa que
diz respeito a nós, inclusive. Nós tivemos aqui em Campinas um caso esse ano que comoveu bastante a cidade, que foi a história de uma menina que as redes sociais se mobilizaram porque ela tinha desaparecido, abandonado o carro, desaparecido, e essa menina foi encontrada ali no Cambuí, depois perto do Carrefour ali da Norte Sul. Ela se matou. Eu não sei se a imprensa, assim, de uma maneira geral, chegou até... Foi um negócio que varreu Campinas. Todo mundo sabia que a menina estava sendo procurada. Se que ela foi divulgado que foi um caso de suicídio. Nesse caso, é um caso que se deve divulgar, ou a gente não se deve pautar por casos, mas trazer esse tema sempre para debates, como a gente está fazendo agora com você. A ideia é não se pautar por casos, né? Tá. O ideal é a gente se pautar por dados. Okay. Então, mais efetivo do que o caso em si é o dado. A gente pode dizer, olha, gente, por exemplo, no ano de 2020 morreram tantas pessoas por suicídio. Então, isso é um problema. É algo que, eu não digo que a gente vai conseguir evitar todos, mas existem situações onde a gente consegue, sim, ajudar e poder evitar esse desfecho. Então, quando eu olho para a magnitude do problema, mas sem singularizar, sem contar histórias que possam acontecer aí, identificações, eu consigo tratar do tema na importância que ele merece, né? E assim auxiliar as pessoas. Então, eu acho que sempre que a gente fala desse tema, a gente tem que trazer as alternativas para as pessoas. Aonde eu busco ajuda? Se não é para mim, se é para um colega, o que eu faço? Quais são as minhas atitudes, né? Que podem ajudar ou mesmo prejudicar essa pessoa. Então, é um pouco dessa lógica que a gente tem que abordar. Eu acho, Zezé, que a gente já tem bastante essa questão do conceito de trabalhar o assunto em si. Ele já, a própria mídia tem falado bastante, tem ouvido pessoas da saúde mental, os filmes e séries têm abordado muito essa questão, porque é algo que eu tenho ouvido dos profissionais de saúde, é o seguinte: nós precisamos falar de suicídio, sobre o assunto. Por que precisamos falar? Porque nós precisamos fazer exatamente isso que a Sara trouxe, nós precisamos mostrar que o sofrimento, a tristeza, dá para você trabalhar, que o suicídio não é alternativa para você encerrar. Então, você discutir isso na mídia, discutir isso em filme, discutir isso em seriado, é algo que está muito presente hoje, pelo menos é o que eu acho. Agora, Sara, você falou de dados, né? Campinas, eu estava lendo um livro sobre suicídio, e Campinas sempre aponta como um lugar, assim, você tem bastante casos, né? E também fala muito em subnotificação, porque o que você registra, então, os suicídios, a tentativa, você não tem notificação compulsória? Eu acho que não, né? Como que são os dados? Tem notificação compulsória? Como estão os dados em Campinas hoje em relação a outros estados? E eu queria saber do perfil. Eu sei que entre jovens tem muito, e também os homens, quando eles tentam o suicídio, acaba acontecendo de fato, porque geralmente eles usam arma de fogo e mulheres usam mais medicamento, né? Como que é esse perfil e os números de Campinas? Tá, então vamos lá. Eu acho legal você falar isso, porque até recentemente teve uma situação onde um profissional me procurou e ele não tinha o conhecimento de que é de notificação compulsória, tá? Então é importante que todos os profissionais de saúde, pessoas que lidem com abordagem ao suicídio, saibam que é uma situação que a gente fala de saúde de notificação compulsória, tá? Isso é desde 2007, se eu não me engano, já faz bastante tempo, não é uma coisa recente, e é pouco divulgado. Então é importante que a gente saiba, aconteceu uma tentativa de suicídio, eu tenho como notificar. Tenho como notificar a tentativa e o suicídio em si, tá? São duas notificações diferentes. E é importante, por quê? Porque quando eu tenho a notificação, eu consigo saber aonde estão acontecendo os casos, se eu tenho uma região de maior incidência ou não, qual é a faixa etária, qual é o perfil dessas pessoas, e aí poder planejar as minhas ações de saúde pública para poder atuar nesse tema, tá? Campinas, a gente
tem um número de suicídios que de 2019 para 2021 eles estão caindo de óbitos por suicídio, tá? Graças a Deus. A gente ainda não está comemorando porque a gente precisa ter certeza que isso vai se consolidar, esses dados vão se consolidar, tá bom? Mas a gente tem essa queda dos óbitos. Nas tentativas de suicídio, a gente também teve uma queda significativa nos últimos 3 anos, porém, a gente não pode dizer que de fato as pessoas estão tentando menos suicídio, pelo menos não agora, porque as notificações podem ter caído, tanto porque os profissionais de saúde ficaram muito envolvidos com a questão da Covid e não notificaram, quanto também algumas pessoas que tentaram suicídio de menor gravidade clínica não procuraram ajuda por medo da Covid-19, tá? Então ainda é cedo para a gente comemorar, a gente fica contente que não subiu, mas a gente fica preocupado também do quanto que a gente está conseguindo olhar para essa situação. Os nossos dados, frente ao dado nacional, não é um dado ruim. Alguns municípios do Brasil têm índices até mais elevados do que a taxa nacional. O nosso está abaixo da taxa nacional, mas porque historicamente o município tem uma rede de saúde mental muito forte, de serviços especializados, né? A gente até teve recentemente um reconhecimento da Organização Mundial de Saúde como modelo de atenção de base territorial, né? Um modelo mundial aí de base territorial. Então foi muito bacana o reconhecimento, mas esse é um indicador para a gente bastante importante, que quando as nossas taxas caem de óbitos, significa que de alguma forma a gente está conseguindo prestar alguma assistência, mas ainda são dados elevados, né? A gente não pode desconsiderar os nossos dados ainda. Até agora, até o presente momento, esses dados são de recolhimento anual, né? Então a gente não fechou ainda 2021, mas a gente está com 33 óbitos por suicídio neste ano, tá? Apesar de não trazer uma taxa muito alta pelo tamanho da nossa população, mas são dados que a gente se preocupa, exatamente. Ô, Sara, você vê a cara da Rose, tipo sua colega aí? Ela tá com cara agora de profissional da saúde. Que eu tô fazendo psicanálise, Sara, eu tô estudando. Ela fica olhando assim, igual uma terapeuta, sabe? E, Sara, o suicídio é algo que ele é um tabu e ele traz muito sentimento de culpa para a família, né? Que a morte é uma coisa complicada, como você colocou, ninguém gosta de falar. E quando tem o suicídio na família, o velório é como se tivesse um constrangimento, as pessoas têm que lidar com aquilo. Como que tratar dessas famílias, né? E qual que é o serviço que a saúde pública oferece para essas famílias que foram enlutadas e com suicídio? Como que é essa rede? E até de ajuda para quem está com depressão, porque às vezes o que eu ouço assim, muito é que as pessoas não têm acesso. Você tem os CAPs que são ótimos, tal, mas aquela pessoa que precisa de um cuidado de um psicólogo, ela vai ter mais dificuldade para conseguir esse acesso para a saúde mental. Tá. Então, eu acho super legal que você tocou nesse assunto, porque o suicídio, ele não implica só a pessoa que foi a óbito, né? As estimativas são estimativas antigas, porque as pessoas não têm trazido tantos dados novos nesse sentido, mas acredito que estejam válidas ainda, que um suicídio ele impacta significativamente, pelo menos na vida de 6 pessoas. E se ele ocorrer em áreas públicas, né, por exemplo, escolas, via pública, alguma situação mais assim, aquelas pessoas que se precipitam de alturas e tudo mais tal, impacta de 10 a 20 pessoas, né, mesmo que não sejam pessoas conhecidas, né, que não seja aquela pessoa tão próxima. Então, de fato, a gente precisa trabalhar também as pessoas que ficam depois que aconteceu esse óbito, tá? A gente entende que essas pessoas, elas querem ser acolhidas por quem está mais próximo delas, né? Assim, seja serviço de saúde, ou seja os amigos, enfim, né? A rede que está mais próxima do território. Nesse sentido, a gente tem investido muito em Campinas, de alguns anos para cá, na formação dos núcleos ampliados de saúde da família. O que são esses núcleos? São núcleos que a gente tem profissionais de diferentes categorias, né, multiprofissionais que a gente fala, incluindo profissionais de saúde mental, psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional, porque geralmente esse sofrimento vai ser trazido pela família para a equipe de saúde da família, né, para quem está mais perto deles.
Então a gente precisa fortalecer essas equipes para essa escuta. Óbvio que os CAPs estão disponíveis também, né, porta aberta para esse tipo de situação, mas com esse apoio às equipes da saúde da família, a gente consegue aproximar, perceber o sofrimento. Às vezes não é nem trazido para a gente espontaneamente, às vezes é a gente que vai na casa da pessoa fazer uma visita para alguma outra situação, e aí descobre essa situação, né, é trazido para ele esse sofrimento, e a gente pode tentar uma intervenção que a gente chama de pós-venção, né, que trabalha-se muito a questão do acolhimento, de ouvir essa família, ouvir até porque existe um misto de sentimentos de raiva, de tristeza. É um ato muito violento, né, o suicídio, sempre é. Mesmo que seja por medicação, é sempre muito violento, é sempre muito abrupto. Então, gera esses sentimentos de raiva, de medo, de tristeza, de culpa, das pessoas se perguntarem, poxa, eu não vi, o que aconteceu, né? Enfim, mas será que deu algum sinal? Será que pediu ajuda e eu não percebi? Então, isso tudo é muito difícil. Então, a ideia da pós-venção é justamente acolher e trabalhar esse tipo de sentimento para que essas pessoas também não adoeçam. E o perfil entre homens, mulheres e adolescentes, onde você tem mais? A gente percebe uma manutenção, né, desde os inícios das estatísticas, não só no Brasil, mas no mundo, que o número de óbitos é maior em homens, tá? Então, quando a gente pega as estatísticas de suicídio, geralmente são homens, e porque geralmente os homens tentam com métodos mais violentos, de forma mais decidida, que a gente fala. As mulheres têm mais tentativas, de uma forma mais impulsiva, que a gente fala. Às vezes, num momento de crise, vai lá meio sem pensar e acaba cometendo a tentativa de suicídio. Mas, geralmente, são tentativas com coisas mais que estão à mão, à disposição. Então, medicação, não que não seja grave, tá, pessoal? Mas, assim, em termos de gravidade, os métodos violentos acabam superando. Então, em termos de óbito, eu tenho um perfil maior do sexo masculino. Em termos de tentativas, eu tenho um perfil maior do sexo feminino. Com relação à idade, a gente tem aí um problema grave, porque nós temos a maioria na faixa de adultos jovens, mas vem crescendo também as tentativas de suicídio nos idosos, tá? As tentativas não, desculpa, os óbitos por suicídio em idosos. Então a gente também precisa ficar de olho nisso, né? Ainda mais com a pandemia, que a gente acabou se isolando e os idosos, até por um risco maior, ficaram mais distanciados socialmente dos seus vínculos afetivos, e isso pode ter uma repercussão no futuro para as questões de óbitos por suicídio. Bom, Sara, assim, eu imagino que vocês estudam esses casos, assim, o que geralmente motiva a pessoa a pensar em suicídio? Porque pode ser depressão, mas já vi casos de dívida, já vi, sabe, qual situação, assim, que a gente fala leva a isso? Alguns Ds, né, vou dizer de alguns deles por aqui. Depressão, desespero. E o desespero vem do quê, assim? Isso, então, a gente vai falar assim, de dependência química e os delírios, né, quando a gente está realmente com a cabeça fora do lugar. Essa depressão e esse desespero são as causas mais comuns. E o desespero vem da gente não achar uma saída. Então, geralmente, quando incide uma situação abrupta, perda de emprego, às vezes eu já vinha numa situação onde eu tenho uma dívida que eu dependo daquele salário para honrar, e aí acabo tendo uma dificuldade econômica, uma família para dar conta, não vejo saída naquilo, né, de poder auxiliá-los de outra forma, me desespero e aí vou para essa tentativa de suicídio. Geralmente isso tem a ver mais com as tentativas de suicídio dos homens, tá? Então a questão financeira socioeconômica para os homens é muito forte. Culturalmente, a gente ainda tem arraigado que a função do marido, né, por mais que as mulheres hoje sejam uma potente força de trabalho e constituam, na grande maioria das famílias, né, um processo, assim, uma composição na renda familiar, os homens culturalmente ainda têm essa questão arraigada do poder econômico e culturalmente ser o cara que vai prover a casa. Então, as situações de desempregos podem ser, sim,
deflagradores de desespero e, com isso, aumentar aí as tentativas de suicídio no sexo masculino. Homens também têm muito mais dificuldade de pedir ajuda, tá, do que as mulheres. A gente vê isso em todos os aspectos da saúde. As mulheres são a maioria, né, nos centros de saúde, nos CAPs, em diversos serviços da nossa natureza, porque elas pedem ajuda com mais facilidade, tá? Então, isso pode ser fator desencadeante, sim. Outras coisas que a gente fala é a desesperança. Eu não vejo saída para melhorar. Então, às vezes, eu até estou numa situação ruim, mas eu estou ali na perspectiva de que eu vou conseguir um novo emprego, ou eu tenho um amigo que vai me ajudar temporariamente, né, um familiar, e aí eu consigo enxergar alguma luz no fim do túnel. Quando eu perco isso, quando eu não me vejo mais sem nenhuma esperança, aí também é um fator de risco para uma tentativa de suicídio. Agora, Sara, para quem está nos ouvindo e está enfrentando esse problema em casa, com uma pessoa com depressão, uma pessoa com sofrimento, o que o parente, o amigo, ele pode fazer para poder ajudar essa pessoa, se é possível ajudar? A gente costuma dizer agir sempre. Então, o que é isso? Primeiro, a gente tenta acolher, conversar sem julgamento nenhum. Então, sem trazer, às vezes, por mais religioso que a gente seja e tal, sem trazer uma coisa do tipo, isso é falta de Deus, você precisa melhorar. Não, eu quero só fazer uma observação. Eu tive depressão pós-parto, Sara. E eu gosto de falar isso porque assim, eu senti na carne o que é uma depressão pós-parto e a intensidade disso, e você pensa em se matar. Né? Por quê? Porque você sente um peso morto, você não consegue fazer nada, você está atrapalhando a vida das pessoas, porque todo mundo fica, o que você tem, pelo amor de Deus, não sei o quê. E cara, se tinha um negócio que acabava comigo, era chegar e falar assim, você tem que ser forte, sabe? Arranja alguma coisa para fazer, faz alguma coisa, você não está fazendo nada. E eu não conseguia levantar da cama, sabe? Então, assim, tem coisas, não fala com uma pessoa deprimida, isso, sabe? Arranja uma coisa para fazer, é falta de trabalho. Não é falta de trabalho, é muito mais sério do que isso, sabe? E não joga para a pessoa a culpa por ela estar daquele jeito, não é culpa dela, sabe? Parece que a gente é culpado. E meus melhores amigos com esse discurso pra cima de mim, sabe? Aí eu falava, não acredito, eu tinha pânico. Aí, nossa, é horrível, eu não gosto de lembrar disso. Perfeito, o pior momento da minha vida. Perfeito, é isso mesmo. As pessoas no intuito de ajudar, né? Porque é difícil para as pessoas verem quem ela gosta naquela situação. Elas vão para esse lado de que você precisa levantar, você precisa reagir. E isso só piora a sensação de que não tá legal, né? Só traz um sentimento mais de impotência, de culpa, de como se fosse responsável por aquilo que tá passando, né? Então não é assim que a gente ajuda. A primeira coisa que a gente tem que fazer é escutar livre de preconceito. Então quando a gente... E é doído, viu, gente? Não é fácil escutar alguém que tá sofrendo, ainda mais alguém que a gente gosta, que é próximo. Então, às vezes, a gente vai ter que escutar assim a pessoa falar que ela não tá querendo mais viver, que ela não quer sair do quarto, que ela não sabe o que fazer, que ela não vê saída. E a nossa postura tem que ser mais do tipo, eu estou aqui, né? Não do tipo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você precisa disso, você precisa daquilo. Então, eu tô aqui, eu quero te ajudar, eu vou estar sempre ao seu lado, vou junto com você no médico, já marquei ou vamos marcar. Muda, parece pouca a diferença na colocação, mas isso faz toda a diferença, né? Saber que a pessoa não tá te julgando e tá se colocando disponível a te ajudar, faz toda a diferença, diminuir o sofrimento. E se mesmo assim... Oi? Não, pode continuar. Não, e se mesmo assim ela não conseguir ir junto, a gente aciona o serviço de saúde pra gente tentar uma visita domiciliar, alguma coisa assim, né? Junto com a atenção primária. Então, mas geralmente quando a gente põe essa postura, a pessoa aceita a gente de suporte e vai junto, né, para um atendimento, para um acolhimento, para uma coisa assim. A melhor coisa assim que a minha amiga fez isso, ela marcou e me levou, porque eu não marcaria, eu não conseguia.
Eu não tinha concentração para isso. Você não tem concentração para nada, para registrar um telefone, para você ligar, para nada. As pessoas têm que fazer para você. Possibilidade, né? Às vezes não pensa nem nessa possibilidade. Sabe, é muito doido. Sara, assim, só pra gente terminar já a entrevista, a gente, quando você estuda, né, você vê que há anos atrás, quando você tomava um remédio, né, para depressão, ou um remédio, qualquer remédio psiquiátrico, as pessoas ficavam assim, nossa, é louco, né? E hoje em dia, o que você tem é até um uso excessivo dessas medicações, né? Na sua opinião, há realmente uma banalização na medicamentação de pessoas, de pacientes que às vezes nem precisariam tomar remédio tarja preta, estão tomando, há um excesso de medicação? Como que você vê essa questão? Ainda existem as duas coisas. Tanto que querem uma solução mágica e aí querem tomar remédio porque acabei de brigar com fulano, com Beltrano, e a gente entende às vezes que não é a hora do remédio, e sim de uma terapia, de outros olhares, de outras práticas que melhorem a nossa saúde mental, né? Nem tudo é remédio, o remédio compõe o tratamento, mas não é só isso que vai fazer. E a gente ainda encontra pessoas que sim têm a dificuldade de tomar a medicação, tá? Então, você vai, até chega no médico, mas na hora que você fala, olha, eu acho que precisa de terapia, eu acho que precisa melhorar a qualidade de vida, mas nesse momento também vai precisar de uma medicação. Aí a pessoa dá uma recuada, tá? Então a gente tem as duas coisas ainda coexistindo. Agora, o problema da hipermedicalização a gente precisa enfrentar também, porque tem muita gente, a prescrição de benzodiazepínicos, por exemplo, né, que são os ansiolíticos, as medicações para dormir, elas são muito mais prescritas por outros profissionais que não psiquiatras, né, por outras categorias médicas, e aí banaliza, né, falta de sono, não, tem um remedinho ótimo, tá bom, tá, toma aí. A gente precisa entender por que tá com falta de sono, qual que é a causa. Tem gente que sim tem um problema de insônia, mas tem gente que tá deprimido, que tá ansioso. E se não tratar a causa de base, só tá, entre aspas, adormecendo, né? Sedando um sofrimento. E chega uma hora que isso não dá mais conta. Hoje, Sara, eu tava conversando com uma pessoa e essa pessoa me disse, ela é personal trainer. Ela me disse que ela tem um grupo de 12 pessoas entre 12 e 21 anos. Todos tomam ansiolítico e antidepressivo. Nossa! O que é isso? Exato. Eu acho que é isso que a gente precisa. Mas 12 anos? 12 anos, gente. 12 anos eu tava no mundo. E olha que eu tive a depressão. Eu não sou boa, hein? Eu tava no mundo, assim, 12 anos. O que tá acontecendo? Isso me assusta. Eu tenho uma questão importante que aconteceu na pandemia, que foi a gente tirar a socialização das nossas crianças e adolescentes, que aconteciam nas escolas, né? Se a gente parar para pensar, uma boa parte das horas do dia a criança passava na escola. E a escola não é só para você aprender português e matemática. Tem todo o processo de socialização que é muito mais importante do que só o aporte cognitivo que a gente dá para essas crianças, né? Então, muitas dessas crianças, acredito eu, desses jovens de 12 anos, podem sim ter substituído uma falta, uma tristeza, uma angústia que trouxe não estar com os pares pelo uso de medicação. Isso, para mim, é de extrema gravidade, tá? Não que não tenham crianças que também não precisem, a gente não pode ser contra a medicação. Claro, não sou. Existem crianças que às vezes precisam, adolescentes precisam, mas a gente tem que sempre ficar com a pulguinha atrás da orelha quando a gente vê que todo mundo está precisando, né? Será que está todo mundo precisando ou será que a gente não precisa mudar um pouco a nossa lógica do dia a dia, como a gente está lidando com a nossa qualidade de vida, né? E aqui a minha experiência, tá, com a depressão foi, não havia outro jeito, eu tinha que tomar medicação, eu resisti. E isso foi muito perigoso para mim, resistir à medicação, porque eu queria continuar amamentando, eu não queria parar, e não, e aí o médico chamou meu marido e falou, ela toma ou ela morre, ela tem que tomar. E aí, 15 dias eu era eu de novo. Que coisa impressionante que é isso.
Porque também, gente, a gente precisa lembrar que sim, é um transtorno. É um problema de saúde a depressão. Não é uma frescura, não é uma coisa... Tem níveis que a gente consegue tratar com terapia, níveis que a gente precisa de terapia e medicação, e níveis que às vezes a gente precisa até de internação em hospital, né? Olha, então a gente não pode mais, nos dias atuais, achar que é uma coisa filosófica, que não vai precisar de remédio. Tem sim alterações neuroendócrinas hoje já descobertas com as pesquisas, por isso do uso de medicação, mas também não podemos negligenciar que precisa de toda uma avaliação da vida, da individualidade desse sujeito e da abordagem psicoterápica. Bom, Sara, foi muito legal a entrevista. 10. Obrigada de novo. Com vocês, viu, meninas? Aparece sempre, é uma delícia. Nós sempre fazíamos um programa só com esses temas. Verdade, José. Um abração para você e muito obrigada, viu? Bom fim de semana. Para vocês também, meninas. Um beijo, tchau. Beijo, tchau, tchau. Beijo. Tchau.